E a gente vê que os jovens ficam mais tempo sozinhos do que acompanhados. Então é difícil para os pais. E alguns pais que são novos, né? São muito jovens, foram pais muito jovens, eles estão na droga junto com os filhos. E você vê os bailes aí, de qualquer música, é muita droga, muita bebida. A juventude não tem o que fazer, eles vão porque vai pro fluxo. Como diz a minha paciente, né? Vou pro fluxo. Aonde você engravidou, fulana? No fluxo geral. E aí a modinha usa, o amigo tá usando, eu vou usar, quando vê acaba destruindo um pouco a vida, né? Porque muitos ficam jogados, outros vão presos, outro o povo mata porque roubou. Você aprendeu, você tomou isso aonde, menino? Você tem 12 anos. Aí, Geralda, no fluxo é tudo liberar. Quem tá bebendo dá pro outro beber, dá pro outro cheirar. Lá no fluxo é assim. Quando foi descobrir, o menino estava infartando, porque por muita droga. Que o filho dela não era tratado como um paciente, era como usuário. E os médicos nem queriam examinar ele. Ia passando qualquer remédio, sendo que o menino estava com uma parada, né? Estava infartando. Ela vive hoje com os filhos dela, que um tem problema com álcool e o de 17 com droga. Ela cuida de um pai acamado, é uma mulher depressiva, né? Então, assim, a família toda é doente. E a saúde, ela tem que ter um olhar sem preconceito, né? Nós estamos aqui para atender, independente de quem, né? Mas isso não é verdade. Quando fala de usuário de droga, todo mundo fica meio assim. Que nós, na saúde, temos ainda um tabu. O meu tabu foi quebrando. Foi uma ideia simples, mas que trouxe uma grande mudança. Que eu tive uma visão diferente, porque pra mim era assim, para de ingerir droga, para de... Não. Eu acho que falta realmente um pouquinho mais de respeito com a pessoa e saber que acho que todos nós corremos risco de passar por um problema psiquiátrico. Eu me vi como uma profissional que eu tenho que ter um olhar diferenciado para essas pessoas e ver que o que é lógico para mim não é lógico para ele. E ver as necessidades, não só rotular a pessoa como uma pequena, sendo que você nem sabe qual que é a necessidade da pessoa. Então eu tenho que respeitar ele, né, o momento dele ali e tentar ajudá-lo. Como agente de saúde, eu conheci pessoas assim, que chegou para mim e falou assim: Simone, eu quero tanto parar, mas eu não consigo. Um dia conversar comigo super bem, no outro dia chegar lá, a pessoa não tem condições de conversar comigo, que estava assim, tinha usado a noite inteira, não tinha condições de conversar. Está passando por uma situação difícil na família, ou no emprego, está desempregado, ou um abuso dentro de casa, esse jovem, ele fica na rua por causa de um abuso, né? Não é eu chegar e falar para a mãe, tem que parar, leva ele, interna ele, não é assim. Primeiro que o profissional, ele não pode chegar pro cara e falar assim: olha, se você não parar de usar droga, você vai morrer. Você tem que dar um respaldo para aquela pessoa. O que ela vai fazer? Você tem que ter como que eu diria? Uma alternativa. Ninguém pode obrigar ninguém, mas eu posso oferecer para essa pessoa outras coisas. Né? E não apenas puni-lo e falar, corta isso daí e acabou. De vez de uma pessoa que usa droga durante o dia todo. Por que não tentar ajudar, auxiliar para que ele pegue somente um período? De repente, ele ingerindo em dosagem menos, ele também vai viver bem e vai fazer parte da sociedade. Pode ser até um colega meu de serviço, eu não sei. Então, assim, essa pessoa ela vai tirar um pouco o foco daquela droga para outra coisa, né? E isso é um trabalho. Eu acho que os profissionais a gente tem que discutir. O que oferecer para essa pessoa? Tanto de saúde quanto na sociedade. Como que aquela pessoa vai se agrupar na sociedade de novo? Espaço para droga tem muito. Agora, espaço para lazer e para aprendizagem tem pouco. Só na escola não basta. Porque a maioria dessas pessoas estão afastadas já de todo mundo. Está afastada de parente, afastada de todo mundo. Então tem que ter perto dele, algo familiar com ele, que ele consiga ir falar com o professor, porque essas pessoas que são usuárias, elas não vai ter aquele negócio certinho, vai segunda, quarta e sexta, 2 horas. Tablão não tem lazer para ninguém, muito menos para pessoas mais necessitadas. Tem que ter um espaço para aderir a família toda, né? Aquela mãe também que está ali
sem saber, ansiosa, sem saber o que fazer, né? Tem um espaço para ela também. A gente, né, o pessoal aqui encaminha para o CAPS pessoas com dificuldade. Só que aquela família tem que ser assistida. É complicado, né, para uma mãe ter um filho nessa situação. E a gente tem bastante casos que são assim, e realmente eles vão para a clínica, ficam 5, 6 meses, aí volta, alguns conseguem sim largar, outros não, aí acaba já aproveita e vai para o mundo do tráfico ou qualquer outra coisa para poder sustentar o vício dele. Ou se não, tira dentro de casa, que eu tenho bastante casos assim, que tira dentro de casa, que rouba o que tiver pela frente, que rouba dinheiro da mãe, que rouba o celular da mãe, rouba o que tiver pela frente para poder sustentar o vício. E eu acho que a família realmente sofre muito, porque é difícil ter alguém assim em casa. Então, assim, acho que deveria ter um tratamento em conjunto. Não só para o usuário, pegar o usuário e internar. E a família? A família não passou por um transtorno? A mãe, muitas das vezes, pega uma pressão alta, uma doença mais grave, às vezes precisa tomar um remédio para dormir, fazer um tratamento com um psicólogo, com um psiquiatra. São mães de usuários que a pressão não vai baixar por causa do captopril, né? Ou por causa de qualquer outro remédio. E muitas das vezes é tratado com descaso. Por quê? Porque a mãe daquele nóia lá. Mas e aqueles que precisam como complementar e o álcool e a droga? Na nossa unidade não tem um grupo que atinge essas pessoas, que assim, você vê o foco que são somente nisso. A unidade tem um foco no hipertenso, diabético e gestante. E as demais pessoas, aonde fica no quadro dentro da UBS? A prioridade é a gestante. Vai ter gestante que é super bem, né? Tem uma boa alimentação, está vivendo bem, mas tem aquela gestante, no meu caso, na minha micro, muitas são usuárias de drogas, né? Então, assim, essa gestante ela tem que ter um olhar diferenciado para ela quando chegar aqui. Porque não vai ser uma gestante que vai vir para grupo, não vai ser uma gestante que vai vir trazer o neném para tomar a primeira vacina. A gente sabe de mães que não deu nem a BCG na criança, né? Então eu acho que tem que se juntar e haver realmente uma discussão muito séria dentro das unidades. Não adianta só os congressos nacionais de saúde, porque a gente precisa pegar essas mães, né, e tratar de uma maneira diferente, porque ela não é uma gestante, ela é uma gestante dependente. Um trabalho em conjunto só seria bem feito se todos da unidade soubessem lidar, soubessem lidar com essas pessoas especiais, que a gente, né, pode até se dizer assim, que eles são realmente muito especiais, que depende muito da gente. Está tendo um número maior de TB do que teve os anos passados. Então a gente falou nessa buscativa lá. Só que esses usuários é dessa micro. Então assim, a gente aproveitar e fazer um trabalho. O posto sair daqui e ir para a rua, né? Técnico, enfermeiro. A gente não vai chegar lá e falar, olha, a gente veio aqui fazer um exame de HIV e saber se você tem alguma doença sexualmente transmissível, se é usuário de droga. Mas a gente estava pensando em levar a unidade para a rua, para onde as pessoas têm mais dificuldade de vir. Se fizesse todo mundo falasse a mesma língua, não só do Record, mas de todas as unidades, ia ser maravilha. Olha, a gente veio verificar a pressão, né? Mas também tem a buscativa daquelas pessoas. Então o cara tá passando lá, eu quero ver a minha pressão. E você já vai conversando com ele, né? Isso é aqui de que rua e tal. A gente anota o prontuário, faz todo aquilo e vai conversando com a pessoa. A gente ia poder ajudar muito mais esses pacientes e ajudar até o CAPS, porque o CAPS não ia ter tanto trabalho, né? Porque a gente já ia estar ajudando a nossa casa. Quando chegasse lá, até eles podiam entrar em contato conosco, ter um diálogo. Olha, o paciente X está passando por isso, é daí do Record, e aí? Não, Geraldo, é assim. Beleza, dá pra gente ajudar. Vamos lá na casa do paciente, vamos fazer a visita, vamos ajudar. Ou até na esquina, se ele mora lá na esquina, dá pra ajudar. Agora, se não tiver uma união de um conjunto, do todo, do grupo da unidade, é difícil. As pessoas sofrem por usar, né? Não é assim, o cara tá usando hoje, tá legal, felizão. Mas vem uma depressão, um sofrimento, né? Aí ele usa para tirar aquele sofrimento. E muitas das vezes o cara entrou naquela, quer sair, mas também não tem como.
é muito difícil você querer largar algo, sabe que você gosta, te dá prazer, mas você sabe que faz mal. A gente não tem que só focar nos que já estão. Tem que focar nos novos também. Nos que estão vindo. Por quê? Porque pode ser o próximo que a gente vai ter que tratar também. Porque tá nas drogas, no álcool, tá no fluxo. A gente não sabe como, mas a gente está aqui para discutir. Eu acho que cada um tem uma ideia, pode ser boa, como não pode, mas o que vale a gente tá sendo discutido. O importante também é querer essa mudança, não viver naquela mesmice, né?